Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda às nossas dicas na disciplina de Direitos Humanos. Eu sou o Fabiano Melo, me coloco à sua disposição. Se ao final dessa aula você tiver alguma dúvida, algum questionamento, você pode me encontrar no Instagram, Fabiano Melo Oficial. Pois bem, primeiro tópico versa sobre a teoria geral dos direitos humanos. Um tópico básico, mas recorrente em provas. Para iniciar a nossa jornada, vamos falar um pouquinho sobre as terminologias, direitos humanos e direitos fundamentais. Quando falamos em direitos humanos, estamos falando daqueles direitos que estão na ordem jurídica internacional. A expressão direitos fundamentais é aplicável àqueles direitos que estão na ordem jurídica interna, na ordem jurídica nacional. Falei em direitos humanos, estou falando daqueles direitos que se encontram na ordem jurídica internacional. Por exemplo, Sistema Global de Direitos Humanos. Temos os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Também sistemas regionais de direitos humanos. O nosso aqui é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ligado à OEA, a Organização dos Estados Americanos, que tem aí suas convenções, seus protocolos sobre direitos humanos. O principal deles, o Pacto de São José da Costa Rica. Então, quando falamos em direitos humanos, são os direitos na ordem jurídica internacional. Direitos positivados, no espaço e tempo definido, direitos fundamentais que você estuda na disciplina de direito constitucional. E temos também a expressão direitos do homem, que são aqueles direitos que não estão positivados, quer na ordem jurídica interna, quer na ordem jurídica internacional. Hoje, pouco provável que isso ocorra. Mas, basicamente, então, nossa ênfase é direitos humanos, embora nós sabemos que, em algum momento, acaba tendo aí uma convergência dessas expressões que o examinador nem sempre diferencia. Mas vamos trabalhar tecnicamente. Bom, o que são direitos humanos? Um conceito rápido aqui, um conceito do André de Carvalho Ramos, grande doutrinador, que vai dizer que é o conjunto mínimo de direitos necessário para assegurar uma vida digna do ser humano, baseada na liberdade e na dignidade. Os conceitos sobre direitos humanos são conceitos que vão trabalhar valores, liberdade, igualdade e fraternidade, para garantir o quê? Garantir a dignidade da pessoa humana. A propósito, a dignidade da pessoa humana é o fundamento dos direitos humanos, ok? É o fundamento dos direitos humanos, é a dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Agora, se esse é o fundamento, qual que é a fundamentação, a justificação da existência do que nós chamamos de direitos humanos? Eu vou colocar rapidamente aqui para você 4 possibilidades. Comigo aqui, olha, a fundamentação. A fundamentação é a justificação. Por que nós temos esses direitos? A primeira concepção é a concepção justnaturalista. A positivista, a teoria ética ou moral, e os negacionistas, né, que vão dizer que não é necessário isso. Vamos passando rapidamente. A teoria justnaturalista vai dizer que os direitos humanos são direitos naturais. E se os direitos humanos são direitos naturais, são inerentes ao homem, anteriores ao Estado e, portanto, não concedidos pelo direito positivo. Pouco importa se reconhecidos ou não pela ordem positiva, são direitos de todos os homens e cabe ao Estado respeitá-los. Pois bem, o que isso significa? Basicamente, a teoria justnaturalista, numa simplificação, vai dizer que direitos humanos são direitos naturais. E se são direitos naturais, são inerentes ao homem. Cabe ao Estado respeitá-los. Não é o Estado que concede esses direitos. Cabe ao Estado respeitá-los, porque são direitos inerentes. Basicamente, as revoluções do século XVIII tiveram como fundamentação o justnaturalismo. É claro que aqui uma simplificação em decorrência do tempo. Uma outra fundamentação para os direitos humanos é a teoria positivista, que diz o seguinte: direitos humanos são somente aqueles positivados na ordem jurídica estatal, na lei positiva de cada Estado. Por consequência, não são considerados direitos inerentes ao homem, mas concedidos pelo Estado de forma institucionalizada. Aqui nós temos a teoria positivista.
Essa teoria positivista vai dizer o seguinte: só existem direitos humanos se o Estado reconhecer. Tem que estar previsto na lei positiva, tem que estar previsto na Constituição, tem que estar previsto no ordenamento jurídico. Essa é a teoria positivista, com muitas críticas, sem dúvida nenhuma. Uma terceira fundamentação é a teoria ética ou teoria moral. Vamos lá, numa síntese. A fundamentação dos direitos humanos como direitos morais, segundo a teoria moralista, busca a conciliação entre os direitos humanos entendidos como exigências éticas ou valores e os direitos humanos entendidos como direitos positivados. Ora, na teoria moral é que nós temos valores, né, temos questões éticas que são presentes em todos os povos, como liberdade, igualdade, a solidariedade, há valores éticos que devem ser positivados na ordem jurídica estatal. Ok? E, por fim, os últimos aqui que nós temos, os negacionistas, que vai dizer o seguinte, que mais importante que fundamentar os direitos humanos é protegê-los. Esse grupo é liderado por Norberto Bobbio, grande jurista que escreveu uma obra chamada A Era dos Direitos. Bobbio disse nesse livro A Era dos Direitos, de 1981, que mais importante que fundamentar a existência dos direitos humanos é protegê-los. Então nós temos aqueles que vão dizer que direitos humanos têm aí uma concepção justnaturalista como direitos naturais inerentes, a teoria positivista, que são direitos positivos, somente, né, aqueles reconhecidos pelo Estado, pela lei positiva, e a teoria moral ou ética, que vai conciliar essas concepções éticas com a necessidade de positivação desses direitos. E, por fim, os que dizem o seguinte, ó, mais importante que fundamentar está na proteção, ok? Então essa é a fundamentação de maneira bem dinâmica aqui. Vamos aqui para algumas concepções, alguns princípios da concepção, né, contemporânea dos direitos humanos. Eu diria, características da concepção contemporânea dos direitos humanos. A primeira característica é a universalidade. O que significa isso? Direitos humanos são para todas as pessoas, independentemente de sexo, de raça, de origem nacional, de procedência étnica, não importa. O simples fato de fazer parte da família humana confere esses direitos que são universais. Por isso que o principal documento do mundo contemporâneo é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Ó. Declaração Universal. Traz a característica da universalidade. Direitos humanos para todos. Inclusive a própria declaração deixa isso claro. Vamos fazer aqui uma interface. Olha o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Olha o artigo 2º. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Note, aqui nós temos uma cláusula de não discriminação. Então, quando eu falo que direitos humanos são universais, são para todas as pessoas, sem discriminação. Isso vai aparecer, não só na declaração, como praticamente em todos os documentos do Sistema Internacional de Direitos Humanos, afirmando a não discriminação. Então, tenha clareza. A primeira característica é a universalidade. Vamos trabalhar duas características conjuntamente. Vem comigo, indivisibilidade e interdependência. Ora, o que é indivisibilidade? O que é interdependência? Direitos humanos formam um núcleo indivisível de direitos. Indivisível. Depois que nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, entramos na Guerra Fria. O mundo se dividiu em dois blocos. De um lado, o bloco liderado pelos Estados Unidos da América, defendendo que direitos humanos eram os direitos civis e os direitos políticos. O outro bloco, liderado pela extinta União Soviética, afirmava que direitos humanos eram os direitos econômicos, sociais e culturais. Nós tínhamos o quê? Uma divisão. Claro, né, uma polaridade ideológica que se refletiu na concepção de direitos humanos. Isso foi superado porque direitos humanos são indivisíveis. Eu não posso fragmentar, dividir
a compreensão de direitos humanos, porque eles são interdependentes. Os direitos civis e políticos dependem dos direitos econômicos, sociais e culturais e vice-versa. Do que adianta ter a liberdade de expressão se eu não tenho direito à educação? Do que adianta eu ter o direito à vida se eu não tenho direito à saúde? E do que adianta ter saúde e educação se eu não tenho liberdade? Portanto, eles são indivisíveis e interdependentes. Uma imagem rápida para você visualizar. Direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais formam um núcleo único, indivisível, interdependente de direitos humanos. E isso foi afirmado de maneira clara pela ONU na segunda Conferência Mundial sobre Direitos Humanos. Tivemos 2 conferências até hoje. A primeira foi em Teherã, no Irã, em 1968, a primeira Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, que falou isso. Mas foi reiterado na segunda conferência em Viena, na Áustria, em 1993. Veja o que diz a Declaração de Viena. A Declaração e o Programa de Ação de Viena, de 1993. Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos de forma global, justa e equitativa, em pé de igualdade, com a mesma ênfase. Portanto, veja, quando eu falo em direitos humanos, eu não posso fragmentá-lo por leituras ideológicas, por fragmentações. Formam um núcleo único: direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais. Vamos para mais uma característica aqui. Historicidade. O que significa? Direitos humanos são direitos históricos. Eles não nascem no mesmo momento, ao mesmo tempo, todos. Não. Isso é fruto de um processo histórico, de avanços, retrocessos. A historicidade é uma característica dos direitos humanos, direitos históricos. Alguns direitos que nós temos hoje, eles não existiam há 50, 60, 70 anos. Nem eram reconhecidos como tal. Outra característica: vedação, proibição do retrocesso. Olha, vedação ao retrocesso, também chamado de efeito cliquet. O que é efeito cliquet? Aquilo que acontece no montanhismo. Quando você está subindo uma montanha, à medida que você está subindo, você não retrocede, você não desce, até mesmo por uma questão de segurança. É uma blindagem contra retrocessos e flexibilizações na proteção aos direitos consagrados. A vedação, a proibição ao retrocesso, eu não posso retroceder em matéria de direitos humanos, em especial de direitos econômicos, sociais e culturais. Eu não posso retroceder. A vedação ao retrocesso, também chamada de efeito cliquet. Efeito cliquet é o alpinista, está subindo, ele não desce. Por que ele não desce? Por causa do efeito cliquet. Se descer, o risco é muito maior, então tem que subir. É a mesma coisa aqui. É claro que essas características nós articulamos em nível internacional, que fique isso claro. Vedação, proibição do retrocesso. É para evitar que maiorias pontuais possam aí estar flexibilizando a questão de direitos humanos. Mas uma característica: inalienabilidade. Olha, eu não posso vender, eu não posso comercializar direitos humanos fundamentais, não importa, já que eles não têm conteúdo econômico. Direitos humanos não têm conteúdo econômico, são inalienáveis. Da mesma forma, são irrenunciáveis. Eu não posso abrir mão de exercer os meus direitos. São irrenunciáveis. Não podem ser abdicados, recusados, rejeitados. E, por fim, tendo como referência o plano internacional, eles são imprescritíveis. No plano internacional, não há que se falar na incidência do Instituto da Prescrição para os Direitos Humanos. Ora, se eu ficar aí 20, 30 anos, sei lá, em meditação lá no Tibete e voltar, eu não vou poder continuar exercendo os meus direitos. O não uso, né, não significa que há a prescrição. Então, essas são as principais características. Claro que há outras, né, mas basicamente aquelas mais relevantes. Outro tópico também interessante de estar abordando, porque ele sempre cai em prova, aí comigo, é a teoria das gerações ou dimensões de direitos humanos. Essa teoria das gerações foi o Norberto Bobbio que popularizou. Ele não é autor, mas foi ele que popularizou a teoria de Karel Vasak, que falou, ele fez uma palestra, Karel Vasak, em 1979, na França, para explicar a gênese, o processo histórico dos direitos humanos. O Vasak usou a bandeira francesa, com as cores e também os valores da França: liberdade, igualdade e fraternidade. Branco, vermelho e azul, as cores da bandeira francesa.
para explicar a gênese dos direitos humanos. Então ele falou em primeira geração de direitos humanos, segunda geração de direitos humanos, terceira geração. Aí, 2 anos depois, o Norberto Bobbio, ao escrever a obra A Era dos Direitos, consignou essa teoria e ela hoje é popularizada em nível global. Hoje nós falamos dimensões em vez de gerações, mas na sua prova pode falar tanto em dimensão quanto geração. O que significa isso? Então nós temos aqui a primeira dimensão dos direitos humanos são os direitos civis e políticos. Quando eu falo em direitos civis, direito à vida, às liberdades, direitos políticos, votar, ser votado, participar da vida política do Estado. Para exemplificar na nossa Constituição, aí dentro dos direitos fundamentais, direitos civis estão aí no artigo 5º. Direitos políticos, olha o artigo 14 da nossa Constituição. E esses direitos de primeira dimensão têm como valor a liberdade. Liberdade. E a natureza são direitos negativos. Esses direitos de primeira dimensão surgem com as revoluções do século XVIII e adentram aí no século XIX. Mas você tem um Estado liberal de direito. Com o avançar do tempo, nós tivemos os questionamentos. E aí surge a segunda dimensão de direitos. São os direitos econômicos, sociais e culturais. Direitos como saúde, educação, moradia, enquadram-se nesta segunda dimensão de direitos. Qual é o valor? A igualdade, não a igualdade formal, a igualdade material. A igualdade material são as melhores condições de vida para os trabalhadores. E são direitos positivos. Por que são direitos positivos? Porque impõem uma obrigação ao poder público. Ora, só tenho saúde e educação se eu tiver alocação de recursos financeiros. E mais recentemente, a terceira dimensão são os direitos difusos, cujo valor é a fraternidade. Rapidamente aqui um esquema para você visualizar. Ó, primeira dimensão, segunda e terceira, fica no seu material para você visualizar. A terceira dimensão, na questão do contexto histórico, é pós-Segunda Guerra Mundial. Na verdade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais. Cuidado, os direitos de terceira dimensão não estão contemplados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, hein? É primeira e segunda dimensão. Até porque esses direitos de terceira dimensão, exemplo, o meio ambiente, é algo mais recente. O meio ambiente é da década de 70 do século passado, quando a ONU, em 1972, realiza a Conferência Mundial sobre Meio Ambiente Humano em Estocolmo, na Suécia, em 72, e aí sim o meio ambiente passa a entrar na agenda global. Ok? Então, aqui a teoria geral, falei um pouquinho mais, mas sem problemas, esticamos aqui. Algo importante. Como é que se dá o processo de internacionalização dos direitos humanos? Fundamentalmente pós-Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra. Porém, a doutrina identifica 3 precedentes do processo de internacionalização dos direitos humanos. E quais são esses 3 precedentes? Olha, os precedentes do processo de internacionalização. O direito internacional humanitário, que surge na segunda metade do século XIX. O que é o direito internacional humanitário? Hoje, envolve aí a questão da proteção de pessoas das Forças Armadas em campanha, dos náufragos, dos prisioneiros de guerra. Hoje você tem um ramo do direito internacional público com as convenções de Genebra de 1949 e os seus protocolos de 77, que criam todo um direito humanitário. Esse direito humanitário, ele surge na segunda metade do século XIX, quando Henri Dunant, ele estava vagando aí pela Europa e ele testemunha um conflito no que hoje, né, é o norte da Itália, entre o pessoal do norte da Itália e o Império Austro-Húngaro, que não existe mais, e ele fica sensibilizado, ele entra no campo de batalha e vai tratar os feridos e doentes. E ele coloca uma bandeira branca e ao centro uma cruz vermelha. Daria origem, você sabe agora, à Cruz Vermelha Internacional e um ramo do direito internacional público chamado Direito Internacional Humanitário. Mas por que tem a ver com precedente? Porque ele entrou para proteger a pessoa. Não o italiano, não aquele que pertencia ao Império Austro-Húngaro, mas a pessoa humana. Por isso que é um precedente. Voltando, Liga das Nações. O que é a Liga das Nações?
Ela surge com o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1919. A Liga das Nações é criada, não deu certo, tanto que hoje nós temos a ONU, que foi criada em 1945. Mas a Liga das Nações, no ano seguinte, ela teve que resolver a questão dos refugiados russos. Ora, com a ascensão do poder dos bolcheviques na Rússia, você tinha aí milhares e milhares de russos indocumentados, fugindo do novo regime, o regime comunista. E, para dar uma solução, a Liga das Nações, por meio aí, criou um passaporte que é apelidado de Passaporte Nansen, pelo nome do diplomata que criou, que permitiu que esses russos que estavam indocumentados, isto é, sem documentos, pudessem ter um passaporte e, como isso, chegar a outros países. Havia uma preocupação com esses refugiados russos, também é tido aí como um precedente do processo de internacionalização. Primeiro foram os russos, depois esse passaporte Nansen foi estendido aí a outros povos. E, por fim, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que surge junto com a Liga das Nações em 1919. As duas são de 19, do século passado. A OIT existe até hoje, depois foi incorporada pela estrutura da ONU, em 46, mas a OIT é anterior à ONU. A OIT é de 1919 e ela se preocupa aí com a questão que envolve os trabalhadores, os obreiros em todo o planeta. Então, esses são os 3 precedentes segundo a doutrina. Avançando aqui, a proteção internacional, de fato, começa com a criação da ONU. Fabiano, o que a ONU tem a ver com direitos humanos? Tudo? Olha, o propósito número 3 do artigo 1º, hein? Do artigo 1º da Carta de São Francisco. O que é essa Carta de São Francisco? É a carta que criou a ONU. Diz lá que os propósitos das Nações Unidas são conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural, humanitário e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e as liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. A ONU tem a ver com direitos humanos? Claro, está aqui na Carta Constitutiva. A Carta de São Francisco diz que a ONU tem que proteger os direitos humanos. Propósito número 3. 1 e o 2 é a paz mundial. A partir daí, o que nós temos? A criação de um sistema global de direitos humanos. Ó, todo o planeta. Vem comigo aqui. Ó. Sistema global, que é o sistema da ONU. Sistema da ONU. E os sistemas regionais. O nosso é o sistema interamericano aqui, ligado à OEA, que tem aí o Pacto de São José da Costa Rica. Ok? Voltando aqui, então, nós temos o sistema global. Vou dar uma pincelada aqui sobre o sistema global. Vem comigo, ó. Sistema global. Nós temos um documento que é chamado pela doutrina de Carta Internacional dos Direitos Humanos. Quando nós falamos em Carta Internacional dos Direitos Humanos, dá a ideia de ser um único documento. Não é verdade. Basicamente, a Carta é composta pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 10 de dezembro de 1948, e pelos 2 pactos internacionais de 1966. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Tudo isso é da ONU. Tudo da ONU. O pacto, na verdade, os 2 pactos, eles refletem a Guerra Fria, a polarização do mundo naquele momento da história. De um lado, o bloco liderado pelos Estados Unidos, defendendo os direitos civis e políticos, e de outro, o pacto liderado aí pela extinta União Soviética, defendendo os direitos econômicos, sociais e culturais. Por isso que teve essa divisão. O Brasil incorporou esses 2 pactos internacionais. Estou vendo aqui pela questão da dinâmica do tempo. Então, o que é importante estar destacando especificamente no que se refere a esses pactos, né? O Pacto de Direitos Civis e Políticos vai falar das liberdades, da segurança pessoal, da proibição de tortura, da proteção das minorias, da família. Já o pacto aqui que versa sobre direitos econômicos, sociais e culturais, especificamente, ele vai falar sobre saúde, educação e tudo. Bom, um apontamento aqui sobre o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Atenção para esse ponto aqui. Esta cláusula de progressiva realização dos direitos econômicos, sociais e culturais. O que é isso?
Atenção, toda vez que na sua prova estiver falando lá sobre direitos econômicos, sociais e culturais, há para eles uma cláusula de progressiva realização. O que, que isso significa? Até o máximo dos recursos disponíveis, são direitos positivos, né? Os estados devem garantir até o máximo dos recursos progressivamente a implementação desses direitos econômicos, sociais e culturais. Veja como está no Pacto Internacional da ONU. Cada Estado-membro no presente pacto sobre direitos econômicos, sociais e culturais compromete-se a adotar medidas, tanto por esforço próprio, como pela assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos econômico e técnico, atenção, até o máximo de seus recursos disponíveis, atenção para a expressão, ó, máximo, ó, seus recursos disponíveis, que visem assegurar progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente pacto, incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativas. O que isso significa? Até o máximo dos recursos disponíveis, os estados devem implementar saúde, educação, moradia, etc. Como está, né, garantido aqui, é o que nós chamamos de cláusula de progressiva realização dos direitos econômicos, sociais e culturais. Avançando, vamos falar um pouquinho aqui sobre o sistema interamericano de direitos humanos, que é o sistema da OEA. O que é a importância nisso? Nós temos aqui o Pacto de São José da Costa Rica, para você visualizar. Olha, o Pacto de São José, também chamado de Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Brasil só fez a incorporação de fato em 92. O Brasil, na verdade, fez a adesão, né? Não fez nem ratificação, ele aderiu só em 92 e promulgou em 92. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também chamado de Pacto, né, como a gente fala aqui no Brasil, tem 2 protocolos. O Protocolo de São Salvador e da abolição da pena de morte. O que isso significa? O Pacto de São José da Costa Rica versa sobre direitos civis e políticos. É isso, direitos civis e políticos. Tem um dispositivo genérico, que é o artigo 26, que fala sobre direitos econômicos, sociais e culturais. Por esta razão, foi necessário editar o Protocolo Adicional de São Salvador. O Protocolo de São Salvador é sobre direitos humanos, econômicos, sociais e culturais. Atenção, no sistema interamericano, direitos civis e políticos é o Pacto de São José da Costa Rica. Só tem um artigo sobre direitos econômicos, sociais e culturais. Por isso, foi necessário editar o Protocolo de São Salvador de 1988. O Brasil já incorporou. Então lá, tem proteção ao trabalho, saúde, educação. O meio ambiente. O meio ambiente aparece no artigo 11 do Protocolo de São Salvador. Atenção, hein? Guarde isso, porque já teve questão de prova perguntando qual documento do sistema interamericano que aparece meio ambiente, a proteção ao meio ambiente. Protocolo de São Salvador. E há um protocolo sobre a abolição da pena de morte. Isto é, o signatário, como é o caso do Brasil, se compromete a abolir a pena de morte, salvo em caso de guerra, como está na Constituição. Essa é a única reserva que pode ser feita, que o Brasil faz em decorrência da sua Constituição. Isto é, proíbe-se a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Ok? Bom, deixa eu destacar aqui um ponto importante aqui, especificamente, aos protocolos. Os estados aqui, eles devem respeitar os direitos, né, e tudo, e deixa eu colocar aqui, dever de adotar. Deixa eu só localizar aqui o ponto que eu quero destacar com você. Suspensão das obrigações. Deixa eu fazer um apontamento importante antes de entrar nisso aqui. Quando eu falo aqui em suspensão das obrigações, o que acontece? Quando o Estado ele incorpora um tratado, uma convenção de direitos humanos, como é o Pacto de São José da Costa Rica, que estamos estudando aqui agora, ele se compromete a implementar, a proteger, a promover esses direitos. E atenção, os tratados e convenções sobre direitos humanos, eles têm o chamado regime objetivo. O que é o regime objetivo? Você tem o regime subjetivo. O que é o subjetivo? Há direitos e obrigações recíprocos. Por exemplo, um tratado econômico entre o Brasil e o Uruguai, um tratado econômico, é o regime subjetivo. O que isso significa? Que há direitos e há obrigações, tanto para o Brasil quanto para o Uruguai. Direitos e obrigações recíprocos. Quando fala sobre direitos humanos,
o regime jurídico dos tratados e convenções sobre direitos humanos, ele é objetivo. Isto é uma via de mão única. Ele traz obrigações para o Estado. Veja bem, obrigações. Só, aqui, ó. Não tem direitos, é obrigações. Então o Estado se compromete a implementar, proteger esses direitos, etc. Só que um Estado, ele pode estar vivendo uma situação de instabilidade política, de ameaça à integridade, de um conflito interno. Será que é possível que os direitos que estão previstos no Pacto de São José da Costa Rica possam ser suspensos? Sim, é possível nos seguintes termos. Agora sim, vem comigo. Em caso de guerra, de perigo público ou de outra emergência que ameace a independência ou segurança do Estado-parte, este poderá adotar as disposições que, na medida e pelos tempos estritamente limitados às exigências da situação, suspendam as obrigações contraídas em virtude dessa convenção, desde que tais disposições não sejam incompatíveis com as obrigações que lhe impõe o direito internacional e não encerrem discriminação alguma, fundada em motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião ou origem social. Então, em caso de guerra, de perigo público ou de outra emergência, pode suspender? Sim, sem dúvida. Olha aqui, ó. Suspender as obrigações contraídas. Então pode suspender, desde que não afronte o direito internacional e não encerre nenhum tipo de discriminação. Então pode? Sim, é possível suspender nessas situações. Só que aí vem a pegadinha prefeito de prova. Há um núcleo de direitos no Pacto de São José da Costa Rica, que é um núcleo de direitos inderrogável, que não admite suspensão. Ah, mas você acabou de dizer que pode? Sim, pode ter suspensão no caso de guerra, de perigo público, etc. Mas há um núcleo de direitos que não admite suspensão. Veja bem, não admite. E quais são esses direitos? Atenção, porque isso cai em prova. A disposição precedente, que é a suspensão, né, não autoriza a suspensão dos direitos determinados nos seguintes artigos. Terceiro, que é o direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, direito à vida, direito à integridade pessoal, proibição da escravidão, da servidão, princípio da legalidade, da retroatividade, liberdade de consciência e religião, proteção da família, direito ao nome, direitos da criança, direito à nacionalidade, direitos políticos, nem das garantias indispensáveis para a proteção de tais direitos. Isto é, esses direitos, direito aqui a integridade pessoal, direito à vida, proibição da escravidão, etc., eles não podem ser suspensos mesmo em caso de guerra, de perigo público, de outra emergência que ameace o Estado. Não podem ser suspensos. Isso aqui é um núcleo inderrogável de direitos que não podem ser suspensos. Ok? Bom, está aqui algumas pinceladas sobre o Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José, ele tem aqui, nele, dois órgãos: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A comissão é ela responsável por promover a proteção aos direitos humanos. E a Corte é o órgão jurisdicional. Como meu tempo está indo aqui muito rápido, eu vou dar uma acelerada aqui com você, para você entender o seguinte: a Comissão Interamericana, um dos principais papéis que ela tem é receber denúncias que eu, você, qualquer pessoa, grupo de pessoas ou uma entidade não governamental, uma ONG, desde que reconhecida por um Estado-parte, apresente, por exemplo, contra o Brasil. Ah, Fabiano, quer dizer que eu, você, qualquer pessoa, grupo de pessoas ou uma entidade não governamental, desde que reconhecida, pode apresentar uma petição junto à Comissão Interamericana denunciando violação de direitos humanos por parte do Brasil? Sim. Sim, é possível. Então, veja. Então, eu, você, qualquer pessoa, grupo de pessoas ou ONG reconhecida pode apresentar uma petição. É claro que há requisitos que devem ser cumpridos, né? Não é tão simples assim no que se refere, né, a esses aspectos. E quais são os requisitos? Estou até localizando aqui o artigo aqui, nós colocamos. Olha, opa. Para que uma petição apresentada aqui, é necessário cumprir os seguintes requisitos. São 4. Esgotar os recursos da jurisdição interna. Tem que ser apresentado dentro do prazo de 6 meses, a contar da notificação da decisão definitiva. A petição não pode estar
pendente de solução de outro processo internacional, e tem os requisitos formais. Deixa eu simplificar. Eu, você, qualquer pessoa, grupo de pessoas ou ONG, se tiver uma violação de direitos humanos por parte do Brasil, dos direitos que estão consignados no Pacto de São José da Costa Rica, primeiro, para os requisitos, né, de admissibilidade, eu tenho que esgotar os recursos da jurisdição interna. Isto é, eu não posso pular o Poder Judiciário. Eu tenho que submeter o caso ao Poder Judiciário do país, no caso Brasil. Uma vez que eu tenha submetido, esgotado os recursos da jurisdição interna, no nosso caso Brasil com trânsito em julgado, eu tenho um prazo de 6 meses, como está ali, de 6 meses, contado da decisão definitiva, para apresentar a petição. O caso, terceiro requisito, ele não pode estar sendo apreciado em outra instância internacional. Por exemplo, não pode estar na ONU e aqui na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Não. É uma única instância. Não pode haver litispendência internacional. E o quarto requisito são os requisitos formais: nome, nacionalidade, assinatura, etc, etc. Isso fica no seu material. Então, veja, nós podemos, então, se houve violação dos direitos que estão no Pacto de São José da Costa Rica, peticionar para a Comissão Interamericana. Aí ela vai ver esses requisitos e vai dar seguimento. Ah, Fabiano, mas é possível flexibilizar esses requisitos? Sim, é possível flexibilizar o esgotamento dos recursos da jurisdição interna e o prazo de 6 meses, quando o Estado não garante o duplo grau de jurisdição, quando o Estado dificulta o acesso aos recursos, ou quando o Estado demora para dar uma decisão, que é a morosidade. Veja, para acionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nós temos esses 4 requisitos. 1 e o 2, eles podem ser flexibilizados. Para você visualizar, se você quiser apertar o pause, veja, é possível flexibilizar o esgotamento da jurisdição interna e o prazo de 6 meses quando não tem o devido processo legal no Estado, quando não houver permitido ao presumido prejudicado em seus direitos o acesso aos recursos ao duplo grau, ou houver sido impedido de esgotá-lo, ou houver demora injustificada. Quando uma dessas 3 hipóteses venha a ocorrer, pode ir direto para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Esta Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela vai pegar a petição, vai notificar o Estado, vamos imaginar que passou pelos requisitos de admissibilidade, vai notificar o Estado, vai tentar, se for procedente, claro, uma solução amistosa, um acordo. Se for possível, ótimo. Se não for possível, a comissão vai soltar um relatório, chamado de relatório preliminar ou relatório 50. Por que 50? Porque está no artigo 50 do Pacto de São José da Costa Rica. E lá vai dar um prazo para o Estado tomar as medidas, se for procedente a denúncia que foi feita, de violação de direitos aqui do pacto. E se o Estado não fizer nada? Vamos imaginar que o Brasil não faça nada depois que a comissão editou o relatório. O Brasil não fez nada. Aí a comissão manda o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil reconhece a jurisdição da Corte. Para fatos posteriores a 10 de dezembro de 1998. Isto é, violações. Depois disso, a Corte pode investigar o Brasil. Ah, mas o Brasil aceita a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos? Sim, o Brasil aceita. Fabiano, você, nós podemos acionar a Corte? Não. A Corte não pode ser acionada por nós. Nós não temos o chamado jus standi. Nós não temos. Quem aciona a Corte é a Comissão ou o Estado. O Brasil pode sofrer processo na Corte Interamericana de Direitos Humanos? Sim, porque o Brasil reconhece a jurisdição da Corte. E a Corte, se for procedente, depois de analisar o caso e tudo, vamos imaginar que ele não cumpriu lá o relatório da comissão, a própria comissão manda o caso para a Corte. E a Corte vai apreciar. Se a Corte disser que é procedente, sabe o que vai acontecer? Ela vai proferir uma sentença. É uma sentença definitiva e inapelável. E outra coisa, hein? Vai garantir... O que tem um conteúdo da sentença da Corte? Vai garantir o direito ou liberdade que foram violados, a reparação
e a indenização pecuniária. O Brasil já foi condenado várias vezes aí, né, na Corte, são 10 ou 11 casos na Corte Interamericana de Direitos Humanos, deixando claro que o Brasil reconhece a jurisdição da Corte. Ok? O tempo é muito apertadinho aqui, mas vamos falar um pouquinho sobre Constituição e direitos humanos. Vem comigo. Aqui em Constituição e Direitos Humanos, eu quero destacar com você o que envolve o IDC. Vem comigo. O incidente de deslocamento de competência, que está previsto no parágrafo 5º do artigo 109. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, grave violação, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, do quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Vamos tentar colocar, isso aqui está no meu livro de Direitos Humanos, ó, IDC. Quando é que nós temos o incidente de deslocamento de competência? Quando nós temos uma grave violação de direitos humanos. Por que existe o IDC? Para assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes de tratados internacionais. Deixa eu voltar aqui. Ora, o Brasil, quando assina um tratado sobre direitos humanos, ele assume um compromisso perante a comunidade internacional. E esse compromisso é extensível a ele, a União, estados, municípios, todo mundo. República Federativa. Então, o que acontece? Quando o Brasil não cumpre, ele pode ser responsabilizado internacionalmente. A responsabilidade internacional. A obrigação primária de proteger os direitos humanos é do Estado. Então, o que acontece aqui? Tem uma grave violação de direitos humanos. Normalmente, o inquérito, o processo, ele começa na esfera estadual. Aí vamos imaginar o seguinte, está tendo lá incapacidade, morosidade, dificuldade de conduzir a persecução penal, o inquérito, o processo. Neste caso, o que acontece? Vamos ter o IDC. Olha a justificativa para que nós tenhamos um incidente de deslocamento de competência. A incapacidade do Estado-membro, por suas instituições e autoridades, levar a cabo a persecução penal. Quem é que pode ajuizar o IDC? O Procurador-Geral da República. E a competência é do STJ, não é STF, é STJ. Então, o que é o IDC? Está tendo dificuldade, morosidade na persecução penal? Vem o Procurador-Geral da República, suscita perante o STJ, o caso sai da Justiça Estadual e vai para a Justiça Federal. Esse aqui é o IDC. Vamos só avançar aqui, eu quero trabalhar com você, basicamente, a questão dos status dos tratados e convenções sobre direitos humanos. Vem comigo aqui. Opa! Bom, em relação ao status de direitos humanos, quero trabalhar com você basicamente aqui os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Atenção! Como é que um tratado, uma convenção de direitos humanos entra na ordem jurídica brasileira? Você acabou de ler aqui o parágrafo 3º do artigo 5º. Neste caso aqui, entra com status equivalentes às emendas constitucionais. Mas esse dispositivo ele foi inserido pela emenda 45 em 2004. E tem vários tratados e convenções sobre direitos humanos que não foram aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Qual que é o status? Prefeito de prova, sendo bem objetivo. Há um duplo status para os tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Um duplo. Aqueles que têm status equivalentes às emendas constitucionais e os tratados que têm status supralegal. O que é supralegal? Eles estão abaixo da Constituição, mas acima da legislação. Abaixo da Constituição, mas acima da legislação. Atenção, nós temos um duplo status para os tratados e convenções de direitos humanos. Eles estão em nível das emendas constitucionais e o status supralegal. Eu acho que eu tenho até uma imagem aqui. Veja, tratado aprovado com quórum de emenda constitucional, que nós já lemos. Status equivalentes às emendas constitucionais. São poucos até hoje.
Tratado de convenção anterior à emenda 45 de 2004, status supralegal. O que é o status supralegal? Estão abaixo da Constituição, mas acima da legislação. E os tratados comuns é lei ordinária federal, que não é o que nos interessa aqui agora. Olha o duplo status aqui, ó. Atenção, atenção, atenção. Tratado aprovado em cada casa do Congresso Nacional, 2 turnos por 3/5, equivalentes às emendas constitucionais. Até hoje, na sistemática do parágrafo 3º do artigo 5º, nós temos a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo. Temos o Tratado de Marrakech e temos a Convenção Interamericana, que é super recente, de 2022, a Convenção Interamericana contra o racismo, contra a intolerância, contra a discriminação racial. Então, nós temos até hoje 4 documentos aprovados conforme o parágrafo 3º do artigo 5º. Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo. Tratado de Marrakech e a Convenção Interamericana contra o racismo, a discriminação racial e a intolerância. Ah, Fabiano, qual que é o status do Pacto Internacional aí de Direitos Civis e Políticos, Econômicos, Sociais e Culturais, o Pacto de São José da Costa Rica? Status supralegal. Estão abaixo da Constituição, mas acima da legislação. Bom, vamos falar um pouco agora para fechar esse tópico aqui sobre o controle de convencionalidade. O que é isso, hein? Controle de convencionalidade. É verificar a compatibilidade da legislação brasileira, no nosso caso, com as convenções e os tratados internacionais sobre direitos humanos. Ora, você estuda em direito constitucional o controle de constitucionalidade. Há também o controle de convencionalidade. É verificar se a nossa legislação é compatível, por exemplo, aqui com o Pacto de São José da Costa Rica. Ah, mas por que isso? Controle de convencionalidade. Ora, o Pacto de São José da Costa Rica, ele é o documento mais importante documento internacional, na minha opinião, que nós temos. A nossa legislação tem que ser compatível com o Pacto de São José da Costa Rica e não só isso, com a interpretação dada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte é a intérprete final do Pacto de São José. Portanto, nós temos o quê? Atualmente uma interpretação extensiva do que nós chamamos de bloco de convencionalidade. Além do Pacto de São José, a interpretação conferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por que isso? Olha o CNJ, recomendação 123 do CNJ, de 7 de janeiro de 2022. Recomendar aos órgãos do Poder Judiciário a observância dos tratados e convenções sobre direitos humanos em vigor no Brasil e a utilização da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, bem como a necessidade de controle de convencionalidade das leis internas. Então, veja, está evidenciado aqui, a questão do controle de convencionalidade, é verificar se a nossa legislação está em compatibilidade com o pacto e a interpretação conferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quem é que faz isso? Bom, Poder Judiciário, todos aqueles órgãos de justiça. Tudo que o meu tempo está bem rápido aqui. Olha, basicamente o controle é o parâmetro. Quando eu tenho um tratado de convenção sobre direitos humanos com status equivalentes às emendas constitucionais, como é que é a espécie de controle? Você pode ter o controle concentrado de convencionalidade perante o STF e também o difuso perante os demais órgãos do Poder Judiciário. Agora, aqueles tratados e convenções de direitos humanos com status supralegal, olha o duplo status aqui, pode servir de parâmetro para o controle difuso de convencionalidade perante os órgãos do Poder Judiciário. Então, aqui o controle de convencionalidade, uma pincelada sobre o controle de convencionalidade. Bom, um tópico aqui para a gente poder continuar. Tortura. Nós temos uma Convenção Internacional contra a Tortura. A tortura está prevista na Declaração Universal, no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. O que é tortura para a Convenção contra a Tortura, que está no seu edital? Está aqui a definição de tortura que você está visualizando. Olha, eu vou colocar aqui como está no meu livro. Qualquer conduta, qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa, com o fim de obter dela ou de terceira pessoa
informações, confissões, castigá-las por ato que ela, uma terceira pessoa, tenha cometido, ou seja, suspeita de ter cometido, intimidar ou coagir essa pessoa ou outras pessoas, ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza, que são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas ou por sua instigação ou com seu consentimento ou aquiescência. Veja, a tortura aqui, pela Convenção contra a Tortura da ONU, que é uma convenção de 1984, quem pratica a tortura é um funcionário público. É um funcionário público, diferente da lei de tortura do Brasil, que é para qualquer pessoa, crime comum. Aqui, para a convenção, é o funcionário público. Veja, funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com seu consentimento ou aquiescência. Então, tem um funcionário público aqui envolvido nesse processo. Bom, algo importante que eu quero destacar com relação aqui à tortura, né? Em nenhum caso poderão invocar-se circunstâncias excepcionais, tais como ameaça ou estado de guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública como justificação para a tortura. Atenção, nada justifica a tortura, nada. Estabilidade política, guerra, não importa. Em nenhuma situação é admitido a tortura. Em nenhuma situação é admitida a tortura. É o caráter inderrogável. No direito internacional, basicamente só a tortura e o desaparecimento forçado. Outro ponto importante: a ordem de um funcionário superior ou de uma autoridade pública não poderá ser invocada como justificação para a tortura. Não vale. Ah, mas eu recebi ordem para fazer isso assado. Não vale, tá bom? Não vale. Outra coisa, não posso extraditar, devolver a pessoa para um estado que sabidamente pratica a tortura. Veja aqui, nenhum estado parte expulsará, devolverá ou extraditará uma pessoa para outro estado quando houver fundados motivos para acreditar que, nele, ela poderá ser torturada. E como meu tempo já passou a tempo, mais uma dica aqui: não vale a prova obtida mediante tortura. Cada estado parte assegurará que nenhuma declaração comprovadamente obtida sob tortura possa ser admitida como prova em qualquer processo, exceto contra uma pessoa acusada de tortura, como prova de que tal declaração foi dada. Não vale a prova obtida mediante tortura, a não ser em face do próprio torturador. Ok? Bom, queria agradecer a você. Eu sei que passei um pouquinho aqui, mas é para tentar dar o máximo possível de dicas passando aqui na disciplina de Direitos Humanos. Receba o meu abraço e eu desejo de coração uma prova abençoada para você. Tchau, tchau.